Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 13, e o texto bíblico nos diz: E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo, porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Percebo que Pedro continua tratando com aquele grupo de irmãos que no início da carta ele os identifica como forasteiros, como peregrinos, pessoas numa terra estranha. E então, a partir do momento que se conhece a Cristo, eles já não têm mais aquele modo de viver que era o mesmo daquele povo antigamente. Agora, vida transformada, vida mudada. E quando a pergunta aqui do verso 13, quanto a ela, e qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Ou seja, é a mesma coisa que dizer, você não vai temer as mesmas coisas que aqueles outros temem, porque era um contexto que Pedro está escrevendo de pessoas que eram também escravas, pessoas que estavam num contexto de muita perseguição, mas porque eles sempre estavam fazendo aquilo que era errado, se rebelando, quando a gente faz referência aos escravos, querendo fugir, né? Em outro contexto, criando problema dentro da sociedade, ou seja, querendo viver à margem da sociedade. Então, as autoridades iriam sobre essas pessoas, porque eles não estavam se comportando adequadamente. E Pedro diz para os cristãos o seguinte: agora, se vocês forem zelosos do bem, vocês vão temer aquilo que aqueles outros temem, por quê? Não há razão para você ter medo. Fique tranquilo. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, então sois bem-aventurados. O que Pedro está dizendo? Se você está vivendo adequadamente, você é uma pessoa submissa, você está obedecendo às leis, você não é um revoltado, um rebelde, e mesmo assim você está sendo maltratado, você está sendo perseguido, então agora há uma bem-aventurança de acordo com aquilo que o Senhor Jesus, ele nos ensinou em Mateus capítulo 5 e o versículo de número 10, dizendo: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha que legal, o ensinamento de Jesus. Preste bem atenção no versículo, que a causa aqui não é o reino dos céus, tá bom? Se você perceber, não é porque é perseguido, não é porque é maltratado que está entrando no reino dos céus, melhor dizendo, tá bom? Não é esse o motivo. O motivo é o contrário, é porque você é do reino dos céus, porque você pertence ao reino de Deus, porque você é um cristão, aí sim a razão, então, da perseguição, do maltrato.
E se existe isto aqui que nós estamos falando e que Jesus nos ensinou, então há uma bem-aventurança. Você é uma pessoa realizada, você é uma pessoa feliz. Não porque você tem prazer na perseguição, você tem prazer no sofrimento. Não. Ao contrário, por saber que você é um filho de Deus e que por isso e por essa razão, por esta causa, você é perseguido e você é maltratado. Então, o reino de Deus, a causa da perseguição. Então, nós precisamos aprender isto, viver isto realmente. Então, Pedro, ele diz que o povo era bem-aventurado e não temais com medo deles e nem vos turbeis. Antes, aí, o procedimento contrário do temor, do medo, ou até mesmo de uma rebelião, é a santificação de Cristo como Senhor em nosso coração. Senhor, nesse sentido aqui, tem o significado de dono, possuidor. O dono da nossa vida é Cristo. Então eu não tenho que me defender deste mundo, eu não tenho que me defender das perseguições, pois se estão nos perseguindo e me perseguem, não me persegue a mim, mas persegue aquele que habita em mim, que é Cristo. E eu então entrego tudo a ele, na mão dele, e passo a confiar nesse Senhor que agora eu digo que eu estou servindo. Daí nós lembramos do Salmo de número 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olha, o que Pedro quer nos ensinar, ensinava aquela igreja, e o Senhor, através dessa carta, ele quer que nós aprendamos. Então, no meio da perseguição, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, verdadeiramente santifique a Cristo em vossos corações. Confie nele. Então, santificar a Cristo é mostrar, é demonstrar confiança, paciência, esperança. O Senhor está me valendo. Tudo isso que está me acontecendo é porque ele me separou para ele. O Senhor me separou para si, então agora eu sou perseguido, mas santifico a Cristo no meu coração. E daí estar sempre preparado para responder de que forma? De forma ríspida, de forma nervosa, de forma alguma. É para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quando naquela ocasião se encontrava esse tipo de cristão que santificava Cristo no seu coração, ele causava um impacto muito grande na vida daquelas outras pessoas, porque elas ficavam boquiabertas. Nós não aceitamos, aqueles outros diziam, nós não aceitamos, nós nos rebelamos, nós brigamos, nós nos revoltamos, enquanto que vocês vivem essa vida sossegada, essa vida tranquila, debaixo de tantos maus tratos, e vocês estão vivendo bem dessa forma. O que vocês têm? Qual que é a esperança que vocês têm? Nós estamos brigando por esta causa, porque ela é a nossa vida. Agora vocês não brigam, esperam o quê? Vocês esperam um livramento? Vocês esperam um dia serem livres verdadeiramente? Irmãos, qual é a verdadeira esperança do cristão? Uma conquista aqui desta terra, politicamente falando, como os discípulos, muitas das vezes, que esperavam do Senhor Jesus Cristo, que Jesus fosse libertá-los da escravidão romana, e às vezes brigavam com a força de espada, e o Senhor Jesus sempre falando para eles: olha, o meu reino não é daqui. Porque se fosse, o Pai enviaria anjos aqui para pelejar por mim. Mas nós não pelejamos por este mundo aqui, politicamente falando, porque não é nosso. Nós temos uma viva esperança no nosso coração. E qual que é? Que Jesus Cristo um dia vai voltar a aparecer nas nuvens dos céus,
E naquele grande dia, ele vai trazer juízo sobre os homens ímpios, sobre o diabo e seus anjos. E esta terra vai ser queimada, vai ser destruída. Ora, e as pessoas que aqui estão? Aqueles que creram na pregação do evangelho serão colocados à direita e então herdarão a vida eterna. Daí começará a verdadeira vida, que é a eterna. Estaremos com o Senhor para todos sempre, num lugar reservado, nos céus de glória, para estar com Ele, viver com Ele. E daí o sofrimento acabou. Qual que é a nossa esperança? Esteja pronto para responder. Enquanto não perguntam, dê um bom testemunho. Viva mansamente, santifique a Cristo no vosso coração, para que as pessoas fiquem encabuladas com isto e venham a você perguntar qual que é a razão da tua esperança. Então você dirá isto: eu estou me preparando para morar no céu, eu estou caminhando para morar no céu. E sofro aqui se for necessário, porque o meu Senhor sofreu primeiramente por mim naquela cruz, me deu exemplo. E ele sofreu e foi a morte de cruz. Mas ao terceiro dia, Deus o Pai o ressuscitou e o fez assentar à sua direita nos céus e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, diante do qual todos os joelhos se dobrarão e toda a boca confessará que ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Eu tenho essa esperança no meu coração. Então, as perseguições, os maus tratos que houver, as decepções pelas quais eu passar aqui nesta terra, é um mero detalhe da caminhada e da jornada rumo ao grande objetivo que eu quero alcançar, que é estar para sempre com o Senhor. Estejamos preparados para responder isto com mansidão, não como alguns cristãos às vezes, que querem pedir ao Senhor que desça fogo do céu sobre a vida de muitos, como os discípulos estavam com Jesus quando foram rejeitados ali na aldeia dos samaritanos, quando estavam caminhando para Jerusalém, e os samaritanos não os aceitaram ali, não quiseram que eles repousassem ou ali pernotassem naquela ocasião. E então os discípulos já disseram: Senhor, o Senhor quer que nós peçamos ao Pai e desça fogo sobre este lugar e queime tudo? Então Jesus disse para eles: vocês não sabem de que espírito somos? Nós não viemos aqui com esse objetivo. Nós viemos aqui para... o Filho do Homem se manifestou para salvar, para libertar, para transformar, não para trazer agora, neste momento, um juízo. Então nós não temos que ficar maltratando aqueles que nos maltratam, ao contrário, nós devemos bendizer, nós devemos orar por eles. Dê um bom testemunho. Quando alguém te persegue, tem outros que estão ao teu redor aí, te observando. Esteja pronto para responder, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, diziam que aqueles homens dentro da sociedade, aqueles homens quais os cristãos, eram rebeldes. Eram pessoas que se rebelavam contra a lei, contra o rei, contra governadores, e falavam de tudo. Por quê? Porque queriam ver o mal dos cristãos. Mas nós temos que ter uma boa consciência para com Deus, para que naquilo que falam mal de nós, como de malfeitores, fiquem eles confundidos, e os que blasfemam do procedimento em Cristo sejam envergonhado. Procedimento em Cristo. O que é procedimento em Cristo? É viver como Cristo viveu. Isto é cristianismo. Agora, um cristianismo religioso, vazio, que dentro de uma igreja é uma perfeição, às vezes, aí nem dentro da igreja mas viver dentro de uma igreja, viver uma religiosidade, mas dentro da sociedade, da família, no trabalho, dar um mau testemunho, que isso? Você é que vai ser alvo do juízo de Deus.
Nós temos que viver segundo o procedimento de Cristo. Onde que aprendo? Está aqui, ó. Nós estamos aprendendo como deve ser o nosso procedimento, como deve ser o nosso proceder, como deve ser a nossa forma de agir diante dessa sociedade que está nos observando. Perceba que qualquer coisinha chega para a pessoa e fala assim, ó, você é um cristão, você eu vejo que é crente, mas aquilo lá é crente? Com aquele procedimento, com aquela forma de falar, com aquela forma de agir, qualquer coisinha explode e já fala coisas assim, assado, aquilo é crente, cuidado. Então que nós estejamos no primeiro exemplo que eu acabei de dar, que as pessoas olhem para nós e realmente confirmem, você é verdadeiramente um cristão. Você dá exemplo disso. Nós podemos notar em você mudança de vida. Então, isto é cristianismo. Isto é mudança pelo poder do evangelho. Tudo aquilo que fazíamos e como fazíamos, não fazemos mais. Hoje andamos segundo o proceder de Cristo Jesus. Conforme Jesus tem nos ensinado, nós estamos andando. Porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então, irmãos, que esta mensagem ela esteja em nosso coração e que o nosso proceder seja um proceder verdadeiro, sincero, de um verdadeiro cristão que tem no seu coração uma viva esperança. Ou seja, a certeza de que aqui nós estamos peregrinando e esse mundo nos aborrece, porque primeiramente aborreceu o nosso Senhor. E a razão? Não somos daqui. Nós somos de lá, nós somos dos céus. Então não temos mesmo que ser muito bem aceitáveis aqui nessa terra, porque nós, pelo nosso procedimento, pelo nosso viver, na realidade estamos condenando aqueles que fazem o mal, daqueles que andam em desacordo com a palavra de Deus. Um bom testemunho traz, irmãos, esse apontamento e esta condenação à consciência dos homens pecadores e a razão pela qual eles nos perseguem. Mas vamos permanecer fiéis àquele que nos chamou, àquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz com um propósito: anunciar as suas virtudes. Que Deus nos dê graça para tanto. Amém.